O mistério do manto, um véu de poder e profecia. No vibrante mosaico narrativo do Antigo Testamento, surge um objeto singular e enigmático, capaz de despertar a imaginação e a curiosidade dos leitores ao longo dos séculos: o manto de Elias. Mais do que uma simples peça de vestuário, esse manto representa um enigma teológico, um símbolo carregado de significado e poder, que continua a intrigar estudiosos e crentes. Imagine uma época em que a fé era vívida com intensidade e os profetas eram considerados porta-vozes divinos. Nesse cenário, um profeta em particular, Elias, se destaca por seus feitos extraordinários e sua profunda conexão com o divino. E é justamente a ele que está ligado a um objeto que transcende o material, seu manto. Mas o que torna esse manto tão especial? Por que ele desperta tamanha fascinação? Ao longo dos séculos, teólogos e exegetas têm se debruçado sobre esse objeto, buscando desvendar seus mistérios e compreender o significado profundo que ele carrega. Um símbolo de quê? É uma pergunta que ecoa através dos tempos. Será que o manto de Elias era apenas uma vestimenta, ou escondia algo mais profundo? Será que ele era um mero acessório, ou um veículo de poder espiritual? O período em que Elias e Eliseu viveram foi marcado por uma intensa luta espiritual e religiosa, um debate entre a fé em Javé, o único Deus verdadeiro para os israelenses, e o culto a Baal, experiência da fertilidade amplamente adorada na região. Os profetas desempenharam um papel crucial na sociedade israelense. Eram considerados porta-vozes de Deus, encarregados de transmitir a mensagem divina ao povo. Através de suas palavras e ações, os profetas buscaram guiar o povo de Israel de volta aos caminhos do Senhor, alertando-os contra as tentativas da idolatria e da imoralidade. Elias emergiu como uma figura proeminente nesse cenário, defendendo com fervor um espírito exclusivo a Javé. Seus confrontos com os profetas de Baal, como o famoso episódio de Monte Carmelo, demonstram sua coragem e sua verdade na verdade da fé em Deus. A tensão entre Javé e Baal. Baal era adorado como deus da chuva e da fertilidade, e seu entusiasmo estava profundamente enraizado na cultura cananeia. Os cultos a Baal eram marcados por rituais exuberantes, sacrifícios de animais e, muitas vezes, práticas imorais. O entusiasmo a Baal representava uma ameaça à fé em Javé, pois desviava o povo de Israel do verdadeiro Deus e o levava a praticantes de cultos pagos. A tensão entre o entusiasmo a Javé e Baal era mais do que uma simples disputa religiosa. Era uma luta por identidade, por valores e por um futuro como povo escolhido por Deus. Os profetas, como Elias, desempenharam um papel fundamental nessa luta, buscando restaurar a fé em Javé e livrar o povo de Israel da influência corruptora de Baal. A relevância desse contexto para o manto de Elias ao manto de Elias, nesse contexto, adquire um significado ainda mais profundo. Ele se torna um símbolo da autoridade divina conferida a um profeta que se levanta para defender a fé em Javé em um momento de grande crise espiritual. O manto representa a continuidade da profecia, a transmissão da fé de uma geração para outra e a esperança de um futuro onde o povo de Israel volte a adorar ao único Deus verdadeiro. Ao compreendermos o contexto histórico e cultural em que Elias viveu, podemos apreciar mais plenamente o significado do manto e sua importância para a história da salvação. Elias, um gigante da fé. Elias, sem dúvida, é uma das figuras mais carismáticas e poderosas do Antigo Testamento. Sua história, marcada por milagres extraordinários e confrontos audazes, o torna uma das personalidades mais memoráveis da Bíblia. Um defensor da fé. Elias emergiu em um período de profunda crise espiritual em Israel, quando o entusiasmo a Baal se espalhou e a fé em Javé estava enfraquecida. Diante desse cenário, Elias se proclamou como um defensor ferrenho da fé em Deus, desafiando os profetas de Baal e denunciando a apostasia do povo. Milagres e sinais. A Bíblia relata diversos milagres realizados por Elias, que atestavam seu poder e autoridade divina. Entre os mais conhecidos, podemos citar a seca. Elias profetizou uma seca que durou 3 anos e meio, demonstrando seu poder sobre as forças da natureza. O fogo do céu. Em um confronto dramático com os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias invocou o fogo do céu para extrair o altar e demonstrar o poder de Javé. A ressurreição do filho da viúva. Através de sua oração, Elias restaurou a vida do filho de uma viúva, demonstrando seu poder sobre a vida e a morte. Um homem de Deus.
Além de seus milagres, Elias era conhecido por sua profunda espiritualidade e sua intimidação com Deus. Ele passou longos períodos em jejum e oração, buscando a direção divina. Sua fé inabalável em Javé o tornou uma figura inspirada para o povo de Israel. Um confronto audaz. Elias não se intimidava diante dos desafios e confrontos. Sua oposição aos profetas de Baal e sua defesa da fé em Javé o colocavam em constante perigo. No entanto, ele enfrentou todas as adversidades com coragem e determinação, demonstrando um espírito indomável. Um legado duradouro. A figura de Elias deixou um legado na história de Israel. Ele se tornou um símbolo de fé, coragem e resistência, inspirando gerações de crentes. A história de Elias continua a ser relevante para os cristãos hoje, pois nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades. Um profeta carismático, conhecido por sua personalidade forte e sua capacidade de inspirar as pessoas. Um homem de milagres, realizou feitos extraordinários que demonstraram seu poder divino. Um defensor da fé, lutou contra a idolatria e a apostasia, defendendo o espírito exclusivo a Javé. Um exemplo de fé, sua vida e seus feitos inspiraram os crentes até os dias de hoje. A figura de Elias é um lembrete de que, com fé em Deus, podemos superar quaisquer obstáculos e realizar grandes feitos. A transmissão do manto. A cena da transmissão do manto de Elias para Eliseu é um dos momentos mais carregados de simbolismo na narrativa bíblica. Esse ato representa muito mais do que uma simples troca de vestuário, ele simboliza a transferência de autoridade espiritual, a continuidade da profecia e a promessa de um futuro repleto de esperança. Um encontro sob o céu. A narrativa bíblica nos transporta para um cenário árido e desértico, onde Elias e Eliseu caminham lado a lado, envoltos em uma conversa profunda. De repente, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, surge das nuvens, separando os dois profetas. Nesse momento de intensa emoção, Elias é arrebatado para os céus em uma demonstração espetacular do poder divino. O manto caindo. Ao ser levado para os céus, Elias deixa cair seu manto, um objeto que havia se tornado um símbolo de sua autoridade profética. Esse gesto não foi casual, ele representava a transferência de seu legado espiritual para Eliseu. O manto, com suas dobras marcadas pelas jornadas e os fios tingidos pela poeira do deserto, carregava em si a história de um profeta que havia vivido em comunhão íntima com Deus. Eliseu, o herdeiro da profecia. Com as mãos trêmulas, Eliseu apanha um manto que caiu aos seus pés. Esse gesto simples, porém carregado de significado, marca o início de uma nova era na história de Israel. Eliseu, até então um discípulo fiel, assume agora o papel de profeta, herdeiro da missão de Elias. O simbolismo do manto. O manto de Elias representava muito mais do que uma simples peça de vestuário. Ele era um símbolo de autoridade divina. O manto era uma manifestação visível da autoridade que Deus havia conferido a Elias. Ao receber o manto, Eliseu se tornou um representante de Deus na terra. Continuidade da profecia. A transmissão do manto simbolizava a continuidade da profecia, garantindo que a mensagem de Deus continuasse a ser proclamada mesmo após a partida de Elias. Unção do Espírito. O manto era um sinal da unção do Espírito Santo sobre o profeta, conferindo-lhe poder para realizar milagres e guiar o povo de Deus. Legado espiritual. O manto representava o legado espiritual de Elias, que seria transmitido de geração em geração. O impacto da transmissão. A transmissão do manto teve um impacto profundo na vida de Eliseu e na história de Israel. Ao receber o manto, Eliseu não apenas assumiu a identidade de profeta, mas também se comprometeu a continuar a missão de seu mestre. Ele se tornou um líder espiritual, capaz de realizar milagres e guiar o povo de Deus. A história da transmissão do manto nos ensina sobre a importância da sucessão espiritual, da continuidade da fé e da passagem do legado de uma geração para outra. Ela nos inspira a buscar aqueles que podem nos orientar e nos guiar em nossa jornada espiritual, e estarmos interessados em passar adiante o que aprender. A transmissão do manto de Elias para Eliseu é um dos momentos mais marcantes da Bíblia. Esse ato simbólico representa a continuidade da profecia, a transferência de autoridade espiritual e a promessa de um futuro repleto de esperança. O manto, mais do que um simples objeto,
é um símbolo poderoso que nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada espiritual e a importância de passarmos adiante o legado que recebemos. O simbolismo do manto. O manto de Elias, além de ser um objeto físico, carrega consigo um simbolismo profundo que transcende o tempo e a cultura. Essa peça de vestuário, mais do que um simples tecido, representa um conjunto de significados que tornam um dos elementos mais intrigantes da narrativa bíblica. Um vestido de autoridade divina. O manto de Elias era muito mais do que uma roupa. Era um símbolo visível da autoridade divina que havia sido ferido a ele. Ao vestir o manto, Elias se apresentava como um representante de Deus, alguém investido de um poder especial para agir em nome do Senhor. O manto era como uma insígnia real, que identificava seu portador como alguém que ocupava um lugar de destaque na carreira espiritual. Um canal de unção. A unção do Espírito Santo era essencial para o exercício do ministério profético. O manto de Elias foi visto como um canal através do qual essa unção se manifestava. Ao tocar o manto, Eliseu não apenas recebeu uma peça de roupa, mas também foi ungido pelo Espírito Santo para continuar a obra de seu mestre. O manto era um condutor da presença divina, que habilitava o profeta a realizar milagres e a exercer seu ministério. Um símbolo de continuidade. A transmissão do manto de Elias para Eliseu representava a continuidade da profecia. O manto era como um bastão de comando, passado de um líder para outro, garantindo que a missão de Deus fosse cumprida ao longo das gerações. Essa continuidade era essencial para a identidade de Israel como povo escolhido, pois demonstrava que a aliança com Deus permanece viva e atuante. Um legado espiritual. O manto de Elias carregava em si o legado espiritual de um grande profeta. As dobras do tecido guardavam a história de suas jornadas, de seus milagres e de sua íntima comunhão com Deus. Ao receber o manto, Eliseu não apenas assumiu a identidade de profeta, mas também se comprometeu a continuar a obra de seu mestre, preservando e transmitindo o legado espiritual que havia recebido. Um tipo de Cristo. Na tradição cristã, o manto de Elias tem sido interpretado como um tipo de Cristo. Assim como Elias transmitiu seu manto para Eliseu, Cristo transmitiu seu espírito aos seus discípulos, habilitando-os a continuar sua obra. O manto de Elias se torna, assim, um símbolo da autoridade de Cristo e da continuidade da missão da Igreja. O manto de Elias é um símbolo rico em significado, que representa a autoridade divina. O manto era um sinal visível da autoridade ferida por Deus. Unção do Espírito. O manto era um canal através do qual se manifestava a unção do Espírito Santo. Continuidade da profecia. O manto garantia a transmissão da profecia de geração em geração. Legado espiritual. O manto carregava em si o legado de um grande profeta. Um tipo de Cristo. Na tradição cristã, o manto de Elias é visto como um símbolo da autoridade de Cristo. O manto de Elias é muito mais do que uma simples peça de roupa. Ele é um símbolo poderoso que nos convida a refletir sobre a natureza da autoridade espiritual, a importância da sucessão apostólica e a continuidade da missão de Deus na história. Um manto na tradição judaica e cristã. Na tradição judaica, Elias é visto como um dos maiores profetas, um defensor ferrenho da fé em Javé e um símbolo da esperança messiânica. O manto, nesse contexto, representa símbolo da profecia. O manto é visto como um emblema da autoridade profética, ligando Elias a uma longa linhagem de profetas que transmitiram a palavra de Deus a Israel, esperança messiânica. A figura de Elias, e por extensão, seu manto, está ligada à expectativa messiânica. Alguns textos rabínicos sugerem que Elias retornará antes do Messias para anunciar sua chegada. Proteção divina. O manto é associado à proteção divina, um escudo contra as forças do mal e um símbolo da presença de Deus. Na tradição cristã, o manto de Elias assume um significado ainda mais rico, sendo interpretado de diversas maneiras. Tipo de Cristo. O manto de Elias é frequentemente visto como um tipo de Cristo, antecipando a vinda do Messias e simbolizando sua autoridade e poder. Símbolo do Espírito Santo. O manto é associado ao Espírito Santo, que desce sobre os profetas e os habilita para o ministério. Vestimentas sacerdotais. Na iconografia cristã, o manto de Elias é frequentemente representado como uma veste sacerdotal, conectando a figura de Cristo como sumo sacerdote. Símbolo da continuidade da fé. A transmissão do manto de Elias para Eliseu é vista como um modelo para a sucessão apostólica e a continuidade da fé cristã.
Ao longo dos séculos, o manto de Elias tem sido objeto de diversas interpretações e utilizações literatura rabínica. Nos textos rabínicos, o manto de Elias é frequentemente mencionado em conexão com a figura do Messias e com as expectativas messiânicas do povo judeu. Iconografia cristã. Na arte cristã, o manto de Elias é representado de diversas maneiras, muitas vezes como uma veste ricamente ornamentada, simbolizando sua autoridade e poder. Espiritualidade popular. Em muitas culturas, o manto de Elias é associado a lendas e tradições populares, como figura de um santo protetor ou de um mago poderoso. Movimentos religiosos. Diversos movimentos religiosos, tanto judaicos quanto cristãos, se apropriaram da figura de Elias e de seu manto para fortalecer sua identidade e seus valores. O manto de Elias é um símbolo rico em significado que transcende as fronteiras de uma religião específica. Tanto na tradição judaica quanto na cristã, o manto representa a autoridade divina, a continuidade da fé e a esperança messiânica. Ao longo dos séculos, esse símbolo tem sido reinterpretado e adaptado para atender às necessidades e crenças de cada comunidade, tornando-se um elemento fundamental da identidade religiosa de muitos. O manto de Elias, além de ser um objeto carregado de simbolismo no contexto bíblico, deixou um legado que transcende os limites da narrativa original. A história da transmissão do manto continua a inspirar e a desafiar os crentes ao longo dos séculos. Esse legado se manifesta de diversas formas, moldando a compreensão da fé, da liderança e do discipulado. O manto em nossas vidas, um chamado à liderança espiritual. A história do manto de Elias nos convida a refletir sobre o nosso próprio chamado à liderança espiritual. Assim como Eliseu, somos chamados a assumir a responsabilidade de continuar a obra de Deus, de sermos instrumentos em suas mãos para transformar o mundo ao nosso redor. O manto representa a autoridade espiritual que nos é ferida quando nos entregamos a Cristo e nos tornamos seus discípulos. A narrativa do manto de Elias nos oferece princípios fundamentais para aplicarmos em nosso dia a dia fé inabalável. Assim como Elias, somos chamados a cultivar uma fé inabalável em Deus, mesmo diante das adversidades. Discipulado. A relação entre Elias e Eliseu nos mostra a importância do discipulado para o crescimento espiritual. Sucessão espiritual. Somos chamados a passar adiante o que aprender, a sermos mentores e a inspirar outros a seguirem a Cristo. Serviço. O manto representa o compromisso de servir a Deus e ao próximo. Ao refletir sobre o legado do manto de Elias, somos convidados a buscar uma conexão mais profunda com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia e da participação em uma comunidade de fé. Podemos fortalecer nosso relacionamento com Deus. Desenvolver nossos dons espirituais. Cada um de nós possui dons e talentos únicos que podem ser usados para servir a Deus e ao próximo. Ser um instrumento nas mãos de Deus. Ao nos colocarmos à disposição de Deus, podemos experimentar o poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Inspirar outros. Podemos compartilhar nossa fé e encorajar aqueles ao nosso redor a seguirem a Cristo. O manto de Elias é mais do que um objeto histórico, é um símbolo poderoso que nos inspira a viver uma vida de fé, de serviço e de discipulado. Ao abraçarmos o legado desse grande profeta, podemos experimentar a alegria de fazer parte da obra de Deus e de deixar um legado duradouro nas vidas das pessoas ao nosso redor. Que esperamos, como Eliseu, receber o manto espiritual de Cristo e viver uma vida marcada pela fé, pela esperança e pelo amor.